Olá, tudo bem? Vamos para a nossa última aula de Geografia do terceiro bimestre, cujo tema é China, Japão e tigres asiáticos. Bom, esses dois países, né, que são China e Japão, e esse conjunto de países que são os tigres asiáticos, são de importância enorme e de relevância cultural também muito grande para o continente asiático. Sobre a China, né, uma curiosidade interessante é que já se data os vestígios de 8.000 anos antes de Cristo, ou seja, já se tem vestígios sobre essa civilização já de muitos anos atrás, né? O que a gente muitas vezes foca somente na Europa, né? Mas a gente também tem que dar importância ao continente asiático. E a China é um país muito importante, né? É uma civilização também muito importante já de muitos e muitos anos atrás, né? Atualmente ela vem ganhando cada vez mais importância, né? Devido à questão da economia, mas voltando ao passado, ela já deu muita contribuição para a humanidade, né? E aqui, como eu sempre digo, né? A questão dos rios, né? As civilizações da China se iniciaram próximo ao rio que chamamos aqui no Ocidente de Amarelo, né? Rio Amarelo. E como eu sempre falo, né? Sempre próximo aos rios onde tem água vai se desenvolver as civilizações. Ajudou muito na evolução da humanidade, cientificamente falando, certo? No decorrer dos anos. Uma das invenções chinesas que é mais dada como importante hoje em dia é a situação da questão da pólvora, tá, gente? Que foi criada assim na China. E a China é grandiosa não só também nas questões econômicas, né? Ela também tem uma população enorme, né? De 1,3 bilhões de pessoas, tá, gente? Isso é muito grande. Para se ter ideia, o Brasil tem 200 e mais ou menos 200 milhões de habitantes. Olha a diferença, certo? E vai ter também um território de 9 milhões e meio de quilômetros quadrados, tá, gente? Também é um território considerado grande, né? Afinal, também ela tem uma população muito grande, certo? E isso fez com que em 1970 se criasse uma lei, certo? Em que o Estado, ou seja, o governo chinês impunha aos casais, né, as pessoas casadas, a terem somente um filho, né? Então a China fez isso para diminuir a sua natalidade. Isso nós podemos observar que realmente a taxa de natalidade caiu, né? Ou seja, as pessoas, os casais tiveram menos filhos, certo? Com essa política que foi, de certa forma, exitosa. Aqui nós podemos observar o gráfico, né? E aqui, mais ou menos em 2015 e 2016, o governo chinês voltou atrás, né, e aumentou a questão da quantidade de filhos que as pessoas eram permitidas, certo? Que seriam 2 filhos agora, a partir de 2015 ou 2016, certo? E mesmo assim, continuou caindo, como podemos observar aqui no gráfico, certo? Porque, além da questão das políticas que foram alteradas, também se tratou na questão educacional. A China ainda apresenta um índice alto, tá? Esses números são mais recentes, datam de 2019, da questão da mortalidade infantil, né? A probabilidade de um recém-nascido não completar um ano, certo? Dele vir a óbito antes disso. A China apresenta aqui uma taxa de mais ou menos 10% e o Brasil vai logo um pouco acima, tá? Essas taxas, infelizmente, ainda são altas. E falando mais sobre a economia chinesa, né? A partir da década de 70, ela se abriu economicamente, afinal ela só era focada no mercado interno, até porque com essa quantidade enorme de pessoas dava para ter sim um mercado interno até ok. Porém, com essa abertura, a China se tornou uma grande nação que ela apresenta hoje, né? Hoje, como nós sabemos, a China é uma grande fábrica do mundo, né? E isso se vem da década de 70 para cá, com a abertura, né, do seu mercado. E essa abertura fez também com que se aumentasse a velocidade da urbanização, tá, dos grandes centros chineses. Afinal, se você tem 1,3 bilhão de pessoas no seu país, você vai ter sim grandes centros urbanos, certo? Então fez com que cada vez mais se acelerasse esse processo de urbanização dos locais onde já se tinham grandes conglomerados de pessoas, certo? China e Estados Unidos. Então, essa abertura econômica da China e esse crescimento econômico vai incomodar outra grande nação, né, que é justamente os Estados Unidos, que era até então o que liderava sozinho economicamente e politicamente o mundo. E uma das grandes diferenças que vai ter nos Estados Unidos, né, o que vai causar conflito, é justamente a questão dos direitos humanos. Né? Para quem não sabe, infelizmente na China há diversas e diversas denúncias de agressões aos direitos humanos na fábrica. Por exemplo, crianças de
6, 7 anos trabalhando em fábricas de celulares, de notebooks, de componentes que vêm para cá, para a América, para o mundo inteiro, né? Que a China se tornou a fábrica do mundo, né? Então, na China são desrespeitados diversos direitos humanos, né? E leis também que seriam consideradas em outros lugares leis trabalhistas, né? O simples, algumas coisas simples que são direitos do trabalhador em outros países na China não é respeitado. E o respeito à propriedade intelectual. O que é isso? É justamente a questão das patentes, né? Antigamente os Estados Unidos era o maior produtor de tecnologia do mundo, né? Principalmente em questões comerciais como celulares, notebooks, aparelhos eletrônicos no geral. Isso é só uma vertente do mercado que eu estou citando agora. E hoje em dia nós já temos grandes empresas chinesas fazendo a mesma coisa, né? E muitas delas desrespeitam essas propriedades intelectuais, principalmente no seu mercado interno. Já o Japão, ele já vai ter grandes índices, bons índices elevados de direitos humanos, né, de respeito aos direitos humanos e de índice de desenvolvimento humano, certo? Que são bem importantes para classificações de nações, né, em índices sociais. Um dado interessante que nós temos é como a população do Japão tem a idade elevada, pois os japoneses vivem muito anos devido à tranquilidade que se tem no país, né, e esses índices elevados que eu citei anteriormente, ele vai ter uma das maiores populações idosas do mundo, né, o que vai gerar problemas no seu sistema de aposentadoria, né. Mas ainda assim é um bom índice para se ter, né, para se mostrar para o mercado. O Japão, ele vai ser um grande produtor, né, de empresas, ele vai ter sim grandes empresas e o governo estimula muito essa criação de empresas e grandes conglomerados para que se exporte a cultura japonesa, né, seja ela até automobilística. Afinal, todo mundo que está vendo esse vídeo agora ou conhece alguém que já teve ou tem um carro que vem de origem japonesa, né, o seu design, né, os seus motores, e sabe da qualidade que esses produtos apresentam, né, em relação a carros que vêm de outros lugares do mundo, né. Nós também temos grandes empresas nas questões de jogos eletrônicos, citando aqui a Nintendo e Sony, por exemplo, e também temos empresas que vão gerar grandes produtos comerciais e culturais, né, que são a criação de animes, de mangá, que é toda uma cultura que tem no Japão, certo? E que é exportada para o mundo inteiro. E no século XIX, o Japão começa o seu processo de industrialização. E com isso, buscando novos mercados e também a conquista de matéria-prima, ele começa uma política expansionista. O que isso significa? A tentativa de conquista de territórios dos vizinhos, né? E muitas vezes conseguindo êxito, certo? Isso faz com que o Japão, infelizmente até hoje, tenha uma visão muito negativa dos países vizinhos em relação a alguns países da Ásia. Até hoje, a sua população ainda enxerga o Japão como um vilão por conta da sua política expansionista territorial. Porém, essa política expansionista do Japão só foi encerrada após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Afinal, todos sabemos sobre a questão das duas bombas nucleares que os Estados Unidos lançou sobre Hiroshima e também a cidade de Nagasaki, certo? Porque eram cidades que tinham potencial econômico, né, e uma importância econômica muito grande e comercial também para o Japão, né, eram pontos estratégicos que os Estados Unidos precisava alcançar, né, precisava de certa forma, né, porque o Japão já estava praticamente derrotado até então, porém eles não tinham, o Japão não tem a política de rendição oficialmente, né, após esses lançamentos, o Japão sim aceita as sanções impostas pelos Estados Unidos. E uma dessas sanções que existe no Japão é sobre a questão do exército, né? Que o Japão ele só é permitido ter exército para a sua defesa, né? Defesa do seu território. Ele não pode ter um exército para atacar territórios próximos ou qualquer outro país, certo? Ele também de algum tempo para cá isso mudou, né? Mas antigamente o Japão, após a Segunda Guerra Mundial, ele não poderiam produzir armas militares, certo? Eles não podiam desenvolver tecnologias armamentistas, certo? E o que isso fez? Toda a tecnologia e todo o dinheiro que o Japão jogava para desenvolver essas tecnologias, afinal, até pouco tempo atrás, desse período que eu estou falando pós-guerra, né? Ele estava na Segunda Guerra Mundial, então ele jogou todo esse recurso para desenvolvimento de tecnologias que aprimorassem a vida no Japão. Então, o Japão ele é um país muito tecnológico que produz muita indústria tecnológica também, certo? Afinal, já citei aqui a questão dos carros, que até hoje os carros japoneses são muito baratos, principalmente os populares.
e tem muita tecnologia embutida, certo? Isso faz com que ele seja vendido no mundo inteiro. E agora vamos falar sobre Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul e Singapura, que compõem os tigres asiáticos. Esses são países que têm muita importância econômica e política também na Ásia, né? Claro que um pouco menos de relevância nesses aspectos do que o Japão e China, mas ainda assim são muito importantes. Afinal, você certamente consome algum produto, né? Tem algum produto que são projetados nesses países ou fabricados nesses países, certo? Se não é no Japão ou na China, é com certeza num desses países asiáticos, certo? Porque boa parte da tecnologia do mundo vem desses países e boa parte da sua fabricação também. Não só de produtos que nós sempre pensamos em produtos eletrônicos, né? Mas boa parte também de fábrica de roupa, principalmente de material esportivo, também vem de fábricas desses países asiáticos. E aí, é claro que esses países tiveram sim uma influência bem forte do Japão, né? Como eu falei, o Japão teve sim uma política de expansão territorial e teve também uma influência muito grande em vários países da Ásia. E claro que isso também veio uma influência na sua economia, né? Então eles adotaram, boa parte desses países, principalmente a Coreia do Sul, adotou um modelo econômico parecido com o do Japão e também conseguiu êxito, assim como o Japão, no seu desenvolvimento da indústria e do comércio, certo? E esses países dos tigres asiáticos vieram a formar alguns blocos, ou compor ou fazer parte de alguns blocos que são muito importantes na Ásia, né? Que são a APEC e a ASEAN. Falando mais claramente sobre a Ásia, né? A Associação das Nações do Sudeste Asiático. E como eu disse anteriormente, né, durante boa parte dessas civilizações, dessas nações, teve conflito entre elas, certo? Então, esse bloco foi justamente criado para garantir a paz nesses países, certo? Quando um país reclama de uma atitude de algum outro em relação à política econômica ou então questões comerciais, tinha a associação à ASEAN para justamente mediar esses conflitos, certo? Não chegar a algo armado. Então, logo depois que já a região já estava estável, né, já tinha uma estabilidade política, né, e militar nesse período, em 92 ele vai sofrer uma reformulação, justamente para uma questão comercial. Esses países venham a ser parceiros, né, vão resolver suas diferenças e vão ser parceiros comerciais, certo? Então o órgão, né, a ASEAN, esse bloco, ele já vai virar uma questão de regulador nas políticas e práticas econômicas desses países, né, e vai regular as taxações e também ajudar. Basicamente também como funciona o Mercosul aqui na nossa América do Sul e também como funciona a União Europeia lá no continente europeu, né? Claro que ele pega somente uma parte pequena da Ásia e com bem menos influência nessas nações do que esses blocos que eu citei anteriormente. E nós temos também a APEC, que significa Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, né? Que ele justamente busca desenvolver a região do Pacífico, né? Os países que são da região do Pacífico, né? E tenta fazer... Por quê? Por que isso acontece, né? Muitos cientistas políticos e econômicos, né? Muitos economistas falam que o século XXI é o século do Pacífico, né? Até pelas questões das rotas econômicas. Então, o primeiro-ministro da Austrália tentou fazer essa intermediação e até conseguiu a criação oficialmente desse bloco, né, do Pacífico, né? E o principal objetivo dele é justamente promover a viabilidade econômica desses países, né? Porém, a diferença econômica dos países da rota do Pacífico vai gerar uma dificuldade no crescimento desse bloco como um todo. Afinal, quando se tem uma desproporcionalidade econômica, né, vai ser difícil você crescer proporcionalmente, né? Sempre é mais fácil para o país que é mais estável economicamente e tem uma economia mais forte, é bem mais fácil para ele conseguir crescer mais rapidamente, né, do que um país que ainda está começando sua rota, o seu circuito econômico, né, o seu ciclo econômico ali. E um outro fator que vai dificultar também o crescimento desse bloco é justamente a distância entre as nações, né? Afinal, nós estamos falando de toda uma rota do Pacífico, né? Que é uma distância muito grande entre essas nações, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima.